Unte somente com manteiga ou margarina uma forma retangular lisa de 36 cm de comprimento, 26 cm de largura e 6 cm de altura. Reserve. Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Em outro recipiente, misture 100 gramas de manteiga em ponto de pomada, 50 gramas de açúcar e uma colher de sopa rasa de sal. Não coloque muito sal aqui, tá bom, gente? Misture isso tudo até formar um creme bem liso. Em seguida, acrescente 100 gramas de farinha de trigo peneirada e continue misturando até formar uma massa bem densa. Coloque nessa massa 400 ml de água morna e misture até que a massa e a água morna estejam bem incorporados. Não se deixe enganar, pois a água morna não é para acelerar o fermento, e sim para deixar a massa bem macia. Vá acrescentando a mistura de farinha de trigo e fermento aos poucos e misturando sempre até que todos os ingredientes estejam todos agregados. Vá acrescentando mais 500 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos. Saiba que aqui pode ser um pouco mais que 500 gramas de farinha de trigo, ou um pouco menos. Portanto, vá com calma e aos poucos, até dar ponto para começar a sovar a massa com as mãos. Sove a massa muito bem ainda dentro do recipiente, até que a massa comece a desgrudar do recipiente e desgrudar também das mãos. Nesse momento, passe essa massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar até que a massa por si só comece a desgrudar da bancada. Fique elástica e bem macia. Para esse tipo de massa não é necessário atingir o ponto de véu. Acompanhe. Coloque esta massa em um recipiente pincelado com óleo, cubra com um saco plástico e deixe descansar por cerca de 30 minutos. Ao contrário das outras massas que fizemos aqui, não precisam de descanso. Esta, portanto, precisa por ser uma fermentação lenta. Deixe a massa descansar por cerca de 30 minutos. 30 minutos é o suficiente. Ou deixe dobrar de volume. Depois da massa ter dobrado de volume,
Passe a massa novamente para a bancada enfarinhada e sobe até que ela volte a ser elástica e sem a fermentação ativa. Divida essa massa em 2 pedaços iguais. Logo em seguida, faça 2 bolas de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Agora, abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 20 cm de largura. Pressione com as pontas dos dedos todas as laterais do retângulo de massa aberto. Isso vai facilitar a colagem das laterais da massa na hora de enrolar. Pincele agora na superfície do retângulo de massa aberto cerca de 2 colheres de sopa de ketchup. Espalhe tudo isso muito bem. Em seguida, coloque as fatias de presunto e queijo na superfície da massa, no sentido da largura da massa aberta. No centro do presunto e do queijo tipo mussarela, coloque as rodelas de tomate, intercalando meio centímetro em uma rodela de tomate e outra. Quando for espalhar o ketchup e colocar o recheio, lembre-se de não colocar nas laterais da massa aberta. Isso vai dificultar e muito a colagem das laterais na hora de enrolar a massa. Portanto, respeite cerca de meio centímetro nas 4 laterais da massa sem colocar ketchup e sem colocar o recheio, ok? Depois de ter colocado todas as rodelas de tomate, cubra todas as rodelas com fatias de queijo tipo mussarela. Comece a enrolar a massa no sentido da largura da massa, certificando que a massa cubra todo o recheio de presunto e queijo juntamente com as rodelas de tomate. Pressione as 2 laterais, esquerda e direita do cilindro de massa para certificar que o recheio não vaze nem na hora de descansar, nem na hora de assar a massa. Sempre deixe os pães enrolados sempre com as dobras para baixo. Aproveite e aperte essas dobras com as pontas dos dedos para impedir o vazamento do recheio. Acompanhe como te mostro no vídeo.
Coloque o pão já enrolado na forma untada somente com manteiga ou margarina no sentido do comprimento da forma. Faça tudo isso com as 2 bolas de massa também, acompanhe. Nesse segundo pão, vou mudar a estratégia com você para te mostrar que pode ser usado qualquer tipo de queijo nessa receita. No primeiro pão, colocamos queijo tipo mussarela em fatias. Depois de ter colocado todas as rodelas de tomate, cubra todas as rodelas de tomate com cerca de 50 gramas de queijo de parmesão ralado. Pincele em cada pão uma mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo para dar brilho aos pães.
Coloque uma forma maior embaixo dessa que está com os pães para que os pães não queimem a parte de baixo na hora de assar. Deixe os pães descansarem na forma até que eles encontrem um ao outro ainda dentro da forma e dobrem de volume. Depois deste tempo e com os pães já crescidos, se preferir, pincele novamente a mistura de ovo e logo em seguida salpique cerca de 50 gramas de queijo tipo parmesão ralado na superfície de cada pão. Como essa massa é bem delicada, vamos fazer da seguinte maneira. Leve para assar em forno frio, no forno ainda apagado. Coloque a forma dentro do forno e só assim ligue o forno a 180 graus e asse por cerca de 40 minutos ou até dourar levemente a superfície de cada pão. Retire os pães do forno e com eles ainda quentes, se possível, pincele manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho.